Após a aprovação do Estatuto dos Magistrados, surgiram ondas de protestos, reclamações, opiniões sobre a mesma, acusando os deputados da Assembleia Nacional de terem violados a Constituição e demais leis, pelo facto de ter-se introduzido duas normas transitórias, uma que prorroga o mandato do atual Procurador-Geral da República e outra que o eleva à categoria de Procurador-Geral Adjunto da República, lugar máximo no topo da carreira daquela magistratura. Sobre o assunto, o Grupo Parlamentar do Partido Ação Democrática Independente, ADI, tem a esclarecer o seguinte. As normas transitórias, também chamadas de direito intertemporal, ou normas de transição, são aquelas elaboradas pelo legislador do próprio texto normativo para disciplinar, durante certo tempo, a transição do sistema antigo para o futuro. As disposições transitórias, ao lado de todos os princípios da interoperabilidade e da retroatividade das normas, são critérios para solucionar conflitos de lei no tempo. O Ministério Público tem consagração constitucional no artigo 130, mas na sua organização, funcionamento e estatuto dos seus magistrados decorrem das leis como nas outras situações. De salientar que o Ministério Público não é um órgão de soberania, é apenas equiparado à magistratura judicial para efeitos de resolução de conflitos e de interesses. Ora, na Lei nº 13 de 2008, Estatutos do Ministério Público, não haviam normas que disciplinavam os requisitos para que um magistrado do Ministério Público chegasse ao cargo máximo, o de Procurador-Geral da República, pelo que qualquer deles, mesmo em início de carreira, atingiria aquela função máxima, ainda que em comissão de serviço. As duas normas incitas no novo Estatuto do Ministério Público, o artigo 205, promoção e progressão, e o artigo 206, prorrogação e temporária de mandato, são normas transitórias para uma situação específica e não para a pessoa do atual Procurador-Geral, pois a lei, no seu todo, isto é, desde o artigo 1º até o artigo 204, versa sobre a natureza, o âmbito, a organização, o funcionamento e o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e não sobre um magistrado em especial. Nesta nova lei, e por se entender haver necessidade de evitar-se no futuro situações semelhantes, optou-se por incluir uma cláusula barreira em que, doravante, quando se trata de magistrados do Ministério Público para serem nomeados Procurador-Geral da República, os indigitados têm de ter categoria mínima de Procurador da República, ficando assim vedado às outras categorias a possibilidade de ascensão. Nesse caso, o artigo 16º da nova lei. Não se pode descurar a situação semelhante que ocorreu em 2010, a quando da entrada em vigor da Lei 7 de 2010, Lei de Base do Sistema Judiciário, em que se introduziu uma norma transitória no número 2 do artigo 115, que vedou taxativamente que o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na época, não poderia, entretanto, concorrer no próximo mandato. Igualmente, não se pode, e muito menos deve-se igualmente ignorar, que a Constituição da República, revista em 2003, Lei 1/2003, de 29 de janeiro, teve, por força do artigo 160, uma norma transitória, o artigo 80º da Constituição da República, relativa aos poderes do Presidente da República, que só entrou em vigor após o fim do mandato do Presidente Frederico de Menezes, em 2006, isto é, 3 anos depois. O certo é que, apesar dos sindicatos dos magistrados e funcionários de justiça e a Ordem dos Advogados terem sido auscultados pela primeira Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional, a liberdade de legislar decorre da Constituição da República e tem maior legitimidade do que o dos magistrados, pois esta decorre do sufrágio universal, direto e secreto. E ainda da separação dos poderes, os deputados não são nem estão obrigados a seguirem
às instruções dos magistrados ou de quaisquer outros órgãos, pois não é igualmente permitido aos deputados darem ordens e instruções aos juízes no âmbito da sua função de julgar. Quem está habituado a malabarismos e ilegalidades é o próprio MLSTP-PSD, que, dentre outros, num passado recente, transferiu para os serviços prisionais uma ministra de Justiça demissionária, uma simples funcionária civil, e promoveu-a ao posto superintendente através de um despacho conjunto, quando a lei determina que a promoção a partir do posto para superintendente é feita por decreto do governo. Não entendemos o porquê de, ao ter-se aprovado 6 diplomas dos 11 que faziam parte do pacote legislativo sobre reforma da Justiça, apenas o Estatuto do Ministério Público e as suas 2 normas transitórias sobre o mandato do Procurador-Geral da República e a sua promoção estão a fazer a ordem do dia. Como órgão de soberania, a Assembleia Nacional socorre-se de 2 instrumentos. Um político, que é a legitimidade do voto, e outro jurídico, que decorre do respeito pela Constituição e das demais leis. Politicamente, entendemos que não pode um cidadão que exerceu ao mais alto cargo a administração a nível do Ministério Público, ao deixá-lo, regresse ao lugar mais baixo, o que, ao acontecer, desprestigiaria a instituição que, durante anos, internacionalizou-se através de uma série de participações ativas em fóruns internacionais. De salientar que os deputados tiveram ainda em conta as reformas realizadas aos níveis do Ministério Público pelo atual Procurador-Geral da República, que permitem uma maior eficiência e eficácia dos serviços e uma maior aproximação dos cidadãos. Acresce-se a isso que, à exceção do princípio de legalidade, que é o da teoria dos atos políticos, em que estes não são sindicáveis por via judicial e, havendo lacunas e omissões, estas resolvem-se através de novos, nesse caso, novos normativos. Outro sim é que as leis são sindicadas pelo Tribunal Constitucional, pelo que, ao entender-se haver violações, os interessados devem socorrer-se das possibilidades constitucionais e legais e peçam fiscalização da lei em sede própria. Nesta senda, o Grupo Parlamentar do ADI vem prestar toda a sua solidariedade aos deputados do MLSTP, membros da primeira Comissão Permanente da Assembleia Nacional, que, apesar de estarem na oposição, permitiram-nos aturadas e saudáveis discussões, em especial nesse pacote de reforma da Justiça, para que se chegasse ao consenso num processo que é de todos nós e não apenas da Assembleia Nacional. Outro sim, o Grupo Parlamentar do ADI não entende como é que uma direção do MLSTP-PSD, que carece de legitimidade, pode condicionar os deputados eleitos pelo povo. Desta sorte, o Grupo Parlamentar do ADI lamenta todo o alvoroço criado à volta deste diploma, o que é nada abona em prestígio à democracia e do consenso que muito se apregoa. Considerando que determinadas intervenções roçam ao desrespeito, ofensa ao bom nome, injúria e difamações, os deputados assumem intentar a devida queixa-crime em defesa das suas honras. Muito obrigado.